Matrizes. Bom, conceitos fundamentais. Uma matriz do tipo M vezes N é um ente algébrico representado por M vezes N números, dispostos em M linhas e N colunas. Para representar uma matriz, podemos usar parênteses, colchetes ou barras duplas. Para indicar uma matriz, é usada uma letra maiúscula, seguida de seu número de linha e colunas. A matriz ali de 2 linhas e 3 colunas. 2x3 vezes 3, né? Aí você tem um exemplo logo abaixo. Em seguida, nós vamos ver os tipos de matrizes. Bom, uma matriz A, M vezes N, é chamada de matriz linha se só possui apenas uma linha, né? Independente do número de colunas. Matriz coluna se só possui ali uma coluna, independente do número de linhas. Uma matriz quadrada, né? Matriz de ordem N, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Aqui nós temos, né, representações, né, dos elementos. Cada número de uma matriz é chamado de elemento, representado por uma letra maiúscula e seu índice, A e J, como costumamos ver. Uma matriz ali, né, de 2 linhas e 3 colunas, por exemplo. A gente vai ter ali a localização dela, considerando o E, né, a linha em que ela se encontra, e o J, a coluna em que ela se encontra. Então você tem o A11, né, dentro daquele exemplo anterior. É a linha 1, coluna 1. E aí você tem o A12, por exemplo, a linha 1, coluna 2. Você tem o A13, a linha 1, coluna 3. E assim sucessivamente. Quando um dos índices possui mais de uma casa, ele deve ser separado por vírgula. Ou seja, você considera ali, né, que você tem a diagonal secundária, né? Ali o A13. E aí você tem o A22, o A31, né? Então aí você separa ali por vírgula. Aí você tem apenas na matriz quadrada. Diagonal principal A11, A22, A33. Classificações. Matriz nula. Qualquer matriz com todos os elementos iguais a zero, as matrizes quadradas nulas são representadas por 0n. Aqui abaixo. Matriz simétrica. Matriz em que os elementos estão dispostos simetricamente em relação à diagonal principal. Exemplo, diagonal funciona como eixo de simetria. Apenas matriz quadrada. Em seguida, nós temos a matriz triangular. É toda matriz quadrada composta apenas de zeros acima ou abaixo da diagonal. Como já tem mostrando ali, né? Triângulo superior e inferior. Matriz diagonal. Matriz quadrada, onde todos os elementos que não fazem parte da diagonal principal são nulos. E aí você vê ali uma diagonal, né, para baixo. Matriz identidade. Matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são nulos. Aí você vê um exemplo. Matriz transposta. Matriz resultante da troca das linhas pelas colunas ou outra matriz. A transposta de A é A elevado ali ao Tzinho, né? Então você vê ali em que a primeira linha tinha o número 1, 2 e menos 3, e a primeira coluna ali tinha 1 e 4, você vai substituir a linha pela coluna. Essa linha que era 1, 2, menos 3 vai virar a primeira coluna, que vira ali o 1, 2, menos 3. Você pega a mesma coisa e modifica do outro lado. Matriz oposta. Matriz obtida ao trocar os sinais de outra matriz. A matriz oposta de A é menos A. Ou seja, você pega ali, você vê que na primeira linha você tem os valores ali do primeiro de 2 e menos 1. Em seguida você tem o valor ali da primeira linha de menos 2 e 1. O que isso quer dizer? Se você observou, você viu ali uma troca de sinais. O mesmo você vai fazer na linha de baixo. A matriz oposta são quando você troca os sinais dos elementos ali, comparado à primeira matriz, né? Claro. Partindo disso, nós temos também operações de igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B de mesma ordem, M vezes N, são iguais, apenas se tiverem todos os elementos correspondentes iguais. Ou seja, você tem A, que seria igual a B justamente se a primeira linha ali fosse idêntica à primeira linha da matriz B, né? E a primeira coluna também.
Quando você encontra isso em todos os casos, né, você tem ali uma igualdade de matrizes.